minutinho. Deixa eu só ver. Daqui um pouco eu já vou colocar o compartilhamento. Ela já está gravando. Boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. A gente vai começando a nossa videoaula com uma revisão, né? Um pouco da Agenda 6, que causou algumas perguntas, né? Sobre o que fazer, né? Era bloco de notas. A 5 era bloco, a 6 é bloco, a 7 é debate, 7.1 é mock e a 8 também é bloco, né? Então a gente vai começar a falar sobre os slides. Lembrando, pessoal, esses slides da reunião de hoje eu vou mandar posteriormente, que eles já estão todinhos alinhados. Só vou dar uma olhadinha melhor lá para já mandar para vocês, né? Esses slides da gravação. Espero que estejam todos bem e bem animados. Afinal, nós já estamos quase em 50% do módulo, não é mesmo? E isso é muito importante. A professora Lídia pede que reforcemos as orientações, se os alunos como é que estão. É normal que tenha dificuldade, não é estranho não ter dificuldade, é normal, porque é um módulo que está entrando mais orientações e, portanto, vocês viram, ele vem muito em cima de cálculos, mas tudo isso é compreensível e vocês com certeza poderão aprender. E oriento, pessoal, qualquer dúvida, qualquer problema de atraso de atividade, não deixe de comunicar, porque na hora da revisão, na hora que nós vamos fazer a correção, nós estamos entendendo. O aluno trabalha, o aluno teve um problema de família, o aluno teve um problema de saúde, enfim, tudo isso é importante que se fale, que se comunique. Tudo bem? Vocês viram, a gente tem o canal do nosso WhatsApp muito bom e os particulares pode vir para o meu e-mail, né? O meu e-mail institucional, né? sila.langona@cps.sp.gov.br. Até o presente momento, pessoal, nós não temos assim se os alunos já receberam os e-mails, mas já se deu início nesta semana. Então, aguarde que vocês vão receber um e-mail novo, porque agora não é mais o @etec. Tudo bem, gente? Então, a gente vai começar a compartilhar os arquivos. Eu estou aqui com a Tatiane, né? Boa tarde, Tatiane. Agora já é boa noite. Boa tarde. E a gente vai conversar, então, aí, revisando os slides, para a gente poder, então, aí estar verificando aí as atividades e a revisão. Então, vamos fazer o compartilhamento aqui. Deixa eu ver que agora ele parece que está um pouco mais rápido, né? Deixa eu ver aqui, janela. Aqui. Deixa eu ver se ele está fazendo o compartilhamento. Deixa eu ver. Vou só pegar aqui o slide. Olá, Tatiane, boa tarde, boa noite. Está aparecendo para você na tela, Tatiane? Boa noite, professora. Ainda não, só está sua imagem. Aqui, deixa eu ver como é que é o processo desse daqui. Deixa eu ver. Ele está em. Fazer isso. Não. Esse não é. Agora sim. Apareceu? Saiu. Apareceu, mas saiu. Vou ligar de novo ele. Ela. Peraí, que agora ele foi para um outro canto aqui. Peraí. Só um minutinho que a gente vai voltar nele. Peraí um pouquinho. Uhum. Ele deu uma interrupção aqui, mas ele está voltando. Porque hoje ele está bem lento. Por aqui ele está um pouco lento. Mas ele está voltando para a tela. Prontinho. E agora? Oi. Voltou agora, Tatiane?
botou, deixa eu ver, ele colocou um monte de tela aqui. Aham. Nossa, o que ele fez aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu vou tirar. Nossa, ele multiplicou. Espera um pouquinho que eu vou ter que sair de tudo, porque ele multiplicou todas as telas aqui. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Parar o compartilhamento. Eu não sei o que ele ativou demais, né? Pronto, agora saiu. Isso, agora eu só agora. Olha lá. Janela. Vamos ver agora. Vou pegar aqui a tela. Ele está me dizendo que está compartilhando, Tatiana. Dá para ver? Sim, Ó, não? tá só a sua imagem. Professora, eu não sei se é a minha internet, se é meu computador, mas está cortando muito. Ah, é? Agora ele está mostrando, ele está mostrando que eu estou compartilhando. Não, só tá a sua imagem. Só a minha imagem. Então, só um minutinho, vamos ver o que está mostrando. Opa! Ô, Valdirene! Olha a Valdirene chegando. Olá! Oi, Valdirene! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem? Oi, boa... Oi, boa tarde! Tudo bem? Ele está dando. tudo bem, boa tarde. Ele está com uma ressonância. Tem algum aparelho ligado? Ele está dando eco. Não? Não, Cachorro. não. Não. Deixa eu só ver o que está acontecendo, porque agora, olha lá, dando ressonância. Deixa eu só dar uma olhadinha. Oi, Valdirene, tudo bem? Nos ouve? Valdirene, Oi, boa noite. boa noite. Está dando eco para vocês também? Tá. Tá? Tá aí para mim, tá cortando demais. Ah, é? Então, olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou sair e entrar novamente para a gente ver o que vai acontecer. Porque eu não tenho nenhum aparelho ligado, ele não deveria fazer a ressonância, né? Espera um pouquinho. E agora, continua, né? Espera. Oi, Oi, professora. continua o Charles. É, não tá dos melhores, mas eu acho que tá melhor do que tava. Ah, é? Ah, espera um pouquinho, mas não pode. Oi, continua, né? Espera um pouquinho. Só acionar aqui. Não, desliguei a câmera. Deixa eu ver se ele entrou em multitelas aqui. E agora, continua. Mãe, eu como depois da janta e cedo? Uhum. Só pode levar 2? Pronto. Ainda está um chiado. Ainda, né? Espera um pouquinho, gente. Deixa eu só olhar aqui. Ninguém com o aparelho ligado. Deixa eu só dar uma olhadinha. Mas eu não estou com nenhum aparelho ligado. Espera. Deixa eu só olhar aqui um pouquinho. Oi, gente. Oi, tudo bem? Olha pro chat. Olá, gente. Boa tarde. Ainda está a ressonância. Tá. Aqui eu não estou com nenhum aparelho ligado. Eu já olhei para ele. Deixa eu ver aqui. E agora, ainda continua. Deixa eu só dar um pouquinho. E agora, gente?
vou sair de novo, pessoal. Vai ter que sair de tudo de novo. E agora? Oi? Oi, pessoal? Olá? Melhorou? Agora sim, professora, agora tá. Ah, então, eu saí de tudo, apagou tudo, começou de novo. Vamos Agora compartilhar, sim. então, a Eu tela. até estava mandando. Valentina, eu Então, até estava mandando aqui no bate-papo porque estava muito ruim. Não sei como estava, como a Valdirene estava recebendo o áudio, mas aqui para mim estava ruim, mas agora melhorou. agora melhorou? Ai, que ótimo. Então, a gente... Ah, tá. Tá escrevendo aqui. Então, vamos fazer esse compartilhamento, como que ele vai estar operando neste momento. Vamos ver. É uma janela. Deixa eu só ver aqui. E agora, consegue ver? Ainda não? Oi? Só tá a sua imagem ainda. A imagem. Deixa eu só ver que ele ficou diferente agora. Ele está slide. Eu vou acessar pela... E agora? E agora? Agora sim, professora. Ah, tá. Eu fui direto no... Porque antes a gente carregava, deixava na tela. Agora eu carreguei direto do slide. Então deu certo. Então vamos lá, gente. Boa tarde para todos e a todas que estão nos ouvindo. Alguns contratempos aqui. Aqui na região ele está um pouco lento, né, a internet, mas vai dar para a gente ver tudo bem direitinho. Bem, pessoal, estou entrando no slide de número 1, onde a gente colocou aqui o contato, né, os sites para vocês ingressarem. E nós vamos falar um pouco da revisão bem rápido. E o primeiro período de recuperação, pessoal, que compreende as agendas de 1 a 5, que foi de 20/3 a 30/3, encerrou na segunda-feira. Então, novamente, aquelas orientações, né? Que o aluno fique atento com o percentual de atividades. Por quê? Porque faz parte o quê? Da avaliação dos alunos, né? Então, foi muito importante que a gente fale sobre isso. E voltando a falar o quê? Que as questões, alunos que não enviaram, quem nos está assistindo que não enviou alguma atividade, pode mandar aí a justificativa, porque o sistema ele está fechado, ele não abre. Então, se tiver um caso de saúde, um caso muito imperioso, então precisa comunicar. Tudo bem, gente? Então, ele já se encerrou. Professora, quando que terá tudo prontinho? Olha, pessoal, a gente fica muito feliz que vieram muitas postagens, principalmente de alunos que muitas vezes tiveram alguns problemas, vieram as postagens. Nós temos uma estimativa, pessoal, que na sexta-feira ela é feriado, então o professor não pode acessar. A gente está estimando que, no máximo, na semana de 8, 10 de abril a gente tem, mas a gente vai falando com vocês, né? O aluno vai falar, professora, como é que tá? E a gente vai orientando. Lembrando que na próxima quarta-feira a gente tem outra videoaula. Bom, então aqui, pessoal, a gente procurou falar com vocês sobre essas questões aqui detalhadas. Nós tivemos, pessoal, então foi agenda de 1 a 5, 20/3 a 30/3. Fechou, não abre mais, porque já veio o período de recuperação, né? O que a gente pode dizer é o seguinte, pessoal, a partir da agenda 6, aí
teremos um segundo período, mas calma com tudo isso, né? Mas a agenda 6, né? Ela fechou dia 30/3. Se alguém perdeu, né? Então poderá aguardar o que? Olha, até já coloquei aqui, da revisão, a agenda 6 ela tinha fichário e tinha bloco de notas, era a revisão 1. Então, não realizado, olha aqui, próximo período, 17/4, né? 27/4, para aqueles casos que ocorreram, certinho? Bem, pessoal, a gente observou que algumas dúvidas se estabeleceram na agenda 6 e ela é uma agenda que vai falar sobre a questão da contabilidade. Então, contabilidade 1. Então, os conceitos, definições e aplicações, inclusive depois a gente tem aí uma atividade da 7, né? Bem rápido para algum aluno falar alguma coisa sobre aí agenda 7, que fala aí sobre conta, né? Que está ligado direto com a agenda 6, né? Que é o começo. Bom, pessoal, na agenda 7, nós temos o estudo de caso da TechPoint, acessórios, e vem nos remeter aí sobre contas, né? As contas patrimoniais e contas de resultado. Fala também do balanço patrimonial, do BP, a composição, demonstração de resultado de exercício, DRE. É uma planilhinha que vai saber sobre aí a questão da saúde financeira da empresa. Reforçar os procedimentos para a realização da atividade de fichário de IA e citar fontes de pesquisa. Então, vocês contam agora com aí um operador da IA para ajudar na realização das atividades. Isso é positivo, mas que seja feito com muito critério, porque tem alguns riscos, né? Que, alguns dados, mas tem um material de apoio que vocês têm, né? No ambiente virtual, que cada capítulo tem as agendas, tem todas as sessões, para começar o assunto, né, mergulhando no tema. E então tem muita material para pesquisar. Contudo, vocês têm aí a IA também para ajudá-los, certinho? Esse slide de número 3, pessoal, a gente vai voltar depois, porque a gente vai seguir falando sobre a agenda 7 e a 7.1. Bom, agenda 7, pessoal, essa agenda nós mandamos no dia 27, a gente mandou no dia 27 e ela vence o dia 6/4. Atenção que ela vence junto com a 7.1, que é aquela agenda que entrou para o quê? Complementar a carga horária do curso. Então, atenção com tudo isso. E a gente anunciou na agenda 5. Inclusive, pessoal, alguns alunos estranharam muitas informações da programação, mas é necessário que a gente faça a programação com o que nós temos de informações. Então, estranhou-se um pouquinho quando entrou a agenda 5, mostrou a agenda 5, mostrou aí 7.1, para que o aluno possa fazer o curso. Eu vi que vários alunos já fizeram, gostaram muito do 7.1, é o MOC, né? A gestão do tempo, tem tudo a ver com a gente, né? Então é isso. Então vamos falar um pouquinho aí da agenda 7, o foco contas patrimoniais e conta de resultado. Então, a gente colocou aqui, pessoal, algumas sugestões. Então, lá no fichário, pessoal, ele tinha, colocando aqui, conceitue o que são contas patrimoniais, contas de resultado, e com base nos fatos descritos no texto, identifique quais acontecimentos correspondem a contas patrimoniais e quais são as contas de resultados. E o que isso interfere aí, né,
no balanço patrimonial da empresa, não é mesmo? Então, algumas dicas aqui. Deverá apresentar os conceitos de cada uma das contas. Em seguida, uma sugestão: montar uma tabela sem grade, associando as movimentações de cada conta, né, da Test Point, né, com o tipo de conta da Test Point associada. Então, associar a movimentação com o tipo de conta, né? Então, quais contas que foram elencados lá na agenda 7, né, que a gente viu aí durante os estudos, né? Então, a gente viu várias contas, né, que foram colocadas, né, na agenda 7. Isso que é muito importante. E creio que eu já vi que muitos alunos fizeram certinho, né? E aqui tem a questão de número 2. Considerando que o balanço patrimonial representa a situação do patrimônio da empresa em determinado momento, descreva a composição do ativo, passivo e patrimônio líquido. De quem? Da TechPoint, né? Verifique o registro da composição no texto para responder as questões. Para quem ainda não fez, vários alunos fizeram, está bem encaminhado. A questão 3. Considerando que a demonstração do resultado de exercício, que é o DRE, mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo à saúde financeira da empresa, né? em um determinado período, explique a diferença entre receitas e despesas. Explique as definições de cada uma das contas da TechPoint, né? Exemplo da TechPoint, né? No slide de número 6, pessoal, a gente novamente reforça a questão do MOC. E se tiver algum problema, tem aqui um e-mail para ser colocado, certinho? Bem, agenda 7, então, ela fala sobre fichário, voltando, né? E tem o estudo de caso da TechPoint Acessórios, que eu acabei de falar, que são contas patrimoniais, conta de resultado, balanço patrimonial, composição, DRE, demonstração de resultado do exercício. Pedi também, pessoal, que vocês fossem aqui na agenda 12, que está na Mediateca do módulo 1, que vocês têm mais informações, verificar lá o balanço patrimonial, que tem ativo, tem o passivo, as contas e muito importante. Foi proposto, pessoal, um debate como segunda atividade obrigatória, controle e saúde financeira do negócio. Então, o tema que foi proposto, bem bacana, bem para a gente poder entender sobre aí o controle e saúde financeira da empresa, os problemas que poderão ocorrer caso isso não seja aí tratado aí com seriedade, não é mesmo? Então, é isso que a gente tinha na segunda atividade aí da agenda 7. Bom, o MOOC aqui a gente já falou, eu acho que ele está, deixa eu ver se esse slide a gente já falou. Bom, falou desse. Aqui, pessoal, pediu muito que a gente reforce sobre a recuperação das atividades. Olha onde nós estamos. A gente veio aqui, depois a gente vem vindo para cá, e nós já estamos indo para 8, devido aos feriados. Então, amanhã vocês receberão bonitinho a agenda 8 e eu vou explicar aqui sobre ela. Porém, no nosso próximo encontro, na próxima semana, nós vamos falar mais da agenda 8, certinho? Então, então aqui é importante pedir que reforce muito, né? Então, recuperação das atividades, elas estão de 5 em 5, de acordo com o nosso calendário, nesse primeiro semestre de 2026.
Olha, pessoal, o calendário, deixa eu só dar uma olhadinha, ele está em slides de repetição, ele está aqui, olha ele aqui, então vocês poderão pegá-lo, né? Então, veja isso que é muito importante. Voltando para lá, aqui que a gente estava falando, né? Então, essas orientações. Vocês sabem, pessoal, olha aqui, pediu muito que falasse sobre isso aqui. Considerando as recuperações e entrega das atividades da Agenda 10, porque ela de 5 em 5, então quando chega lá na Agenda 10, o que ela diz, né? No momento da segunda recuperação, os alunos que estiverem com, no mínimo, 50% de participação, ainda terão a chance de realizarem as atividades das próximas agendas e garantirem a frequência mínima de 75%. E isso é um cálculo matemático, né? Então, por isso que já se anuncia, né? As agendas, no passo a passo, no tempo, acompanhando, verificando o que pode ajudar, o que podemos fazer. Então, essa orientação é muito oportuna. Tudo bem, gente? Estou entrando no slide de número 8, que justamente vai falar sobre a Agenda 8. Essa agenda, ela começa aí no dia 2/4, né? E nós vamos mandá-las para vocês, mandá-la para vocês, não mandá-la, né? Não, mandar para vocês, aí por volta das 12 horas, porque na sexta-feira é feriado, então nós vamos mandar. Mas muita calma com isso, termina direitinho às 7, veja que ela vai até o dia 13/4. É claro que não vai se esperar, né? Mas veja direitinho às 7. Tendo dúvida, a gente tem sempre o Correio Tec, mas ainda, pessoal, pediu para reforçar muito a questão do Fórum de Colaboração e Apoio, que é para todas as agendas. Nós temos uma comunicação muito boa pelo WhatsApp, ela não é uma comunicação oficial, mas funciona muito, muito bem. Então, é muito importante, né, que se veja essas questões. Teve dúvida? Já recorre, né? Então, pessoal, para a nossa agenda da formação de preços, né? A gente tem aí a atividade de fichário e tem uma atividade de bloco de notas, certinho? Bem tranquila, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos ver, pessoal, sobre a Agenda 8, a formação de preços, fichário e bloco de notas, né? Questões na página 2 e 3, certinho? Então, vocês vão receber um arquivo com 3 folhas e com as orientações. Então, falando um pouquinho aí sobre o fichário. Então, aqui a programação orientando e o que diz o fichário, né? Então, segue a programação das atividades, agenda 8, a formação de preços, tem 3 páginas. Link da aula gravada, ainda vai ter. EADTEC, encontro virtual, revisão, que é o tema do nosso encontro, 7, 7.1 e 8, certo? E a gravação, então, aguardar. Leia bem as instruções da atividade de fichário para a realização dos cálculos. De quem, gente? Margem de contribuição por produto, ponto de equilíbrio, faturamento no ponto de equilíbrio. Veja o estudo de caso da Mariana. A Mariana decidiu abrir a cafeteira Grão Aroma. Após os primeiros meses, olha o estudo de caso dela. Após os primeiros meses de funcionamento, ela percebeu a necessidade de compreender melhor seus custos e receitas para garantir a sustentabilidade do negócio. Deve ser feito todos os cálculos de modo completo, onde? Lá no fichário. Vamos mais para frente. Então, pessoal,
está aqui sobre aí a atividade de fichário, né? Então, para a realização dos cálculos da margem de contribuição por produto, né? Então, o que a gente vai aprender aí, né? Então, o que significa isso? Indica o quanto cada produto contribui para o lucro da organização. Como é que é o cálculo? Eu peguei lá do livrinho texto. Então, MC, aquele, geralmente ele vem como MC, né? Pode ser também colocado preço menos custo variável. Vocês vão ver com calma, vai fazer com muita facilidade o cálculo da margem de contribuição, que indica o quanto cada produto contribui para o lucro da organização. Cada um, né? Então, agora vem outro conceito aqui, pessoal. Ponto de equilíbrio operacional, né? Então, o que é isso? É o número de produtos ou serviços que uma empresa precisa produzir e vender, olha, produção e venda, para pagar todos os seus custos fixos e variáveis. Isso tudo, pessoal, antes implica no estudo desses conceitos. O que são custos fixos e o que são variáveis? Custos fixos. Trabalhando ou não, você vai pagar água, luz, telefone, salários, né? Atenção que tem aí, no caso de salário, uma distinção. Salário do pessoal de produção, salário da administração, vocês vão ver isso daí. Bom, o que mais que tem aqui? O que é custos variáveis, professora? Os variáveis são custos diretamente ligados ao sistema de produção. Por exemplo, uma confeiteira, ela vai fazer os bolinhos, os docinhos. Então, o que entra na composição? Açúcar, o corante, as folhinhas, tudo que entra na produção e também a mão de obra. Nos custos de variáveis, entra a mão de obra do trabalhador, certinho? Tem uma outra atividade que vai ser pedido lá, faturamento no ponto de equilíbrio. O que é isso? É a quantidade vezes o preço de venda. Tudo isso vocês vão verificar, são dicas para vocês realizarem a atividade. Veja o estudo de caso da Mariana, que decidiu abrir a confeitaria Grão Aroma, né? Então, tá aí. Após os primeiros meses de funcionamento, ela percebeu a necessidade de compreender melhor seus custos e receitas para garantir a sustentabilidade, né, do negócio. Deve ser feito todos os cálculos de modo completo no fichário, né? Deixa eu colocar aqui. Então, isso é muito importante, ok? Bom, estava falando aqui no slide de número 10, estou indo para o slide de número 11, nós temos 17 slides, certinho? Bom, a segunda atividade obrigatória, pessoal, é o bloco de notas. Nesse bloco de notas, pessoal, vocês vão calcular, né? Vocês vão aproveitar, né? Como vocês já viram em outras oportunidades, como que vocês devem postar. Abre o bloco de notas, coloca o título, certo? São 4 questões de múltipla escolha. Deverá assinalar as questões de múltipla escolha, porém, somente a questão 2 deverá ser descrito cálculos para chegar à opção que você assinalou no espaço do próprio gabarito, certinho? Ou, se quiser fazer de outro modo, pode, mas a gente já põe de um jeito que ajuda o aluno já a ir fazendo, né? Veja que as questões estão aqui mesmo, lá, coloquei aqui a programação da aula, então vai estar lá na programação. Estão aqui mesmo na página 2 e 3.
Bem, pessoal, é muito importante que vocês observem os indicadores de desenvolvimento de competências que deverão. Oi, pessoal, está entrando aqui o Carlos Eduardo. Oi, Carlos. Boa noite. Tudo bem, Carlos? Olá. Muito boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Seja bem-vindo. A gente está falando do slide de número 11, Carlos, mas a gente poderá voltar um pouquinho, que o nosso tema da reunião é mostrar para vocês alguns dados que nós tivemos aí sobre a Agenda 6, que a gente teve fichário e bloco de notas. Nós começamos uma introdução à contabilidade que remete aí uma revisão no módulo 1, Agenda 12, que tem muitos vídeos ilustrativos que ajudam muito. Mas aqui veio mais aprimorado os conceitos para a contabilidade, o que é conta, né? O que envolve nessas relações de registro, né? Os registros contábeis. Você sabe que a legislação é muito séria. Então, os livros de registros contábeis. A gente sabe que agora, com a informática, tem os livros físicos, mas tudo isso tem um programa que a empresa precisa manter em dia por causa da legislação e de uma visita, o quê? Da Receita Federal. Então, é preciso que tudo isso esteja em dia e registrados corretamente. Não pode ter erros. Então, todo um cuidado e o trabalho é muito esmerado do contador, a responsabilidade dele, ou dela. O que podemos dizer que é uma profissão muito rentável, muito reconhecida. Se alguém gostar, gente, é um caminho bastante promissor, né? Tem a ver com cálculos, tem a ver com matemática, tem a ver com legislação empresarial, mas é muito bom. Então, Carlos, a gente está falando da Agenda 6 e a Agenda 7, então ela já vem mais ao encontro, né? Ela está mais no encontro da parte de cálculos, né? De estabelecer uma visão mais completa do balanço patrimonial, que envolve as contas, né? As contas patrimoniais, as contas de resultado, certinho? Perdão, professora, eu estava trocando de dispositivo aqui. Então, fica tranquilo, já voltou. Então, e aí, então, as contas patrimoniais e as contas de resultado. O que essas contas afetam o balanço patrimoniais? O balanço patrimonial consiste, né, em ativo e passivo, mostrando todas as contas que nós temos lá, sabendo que o ativo tem natureza devedora e o passivo natureza credora. Aproveitem, pessoal, aí você no comando 1 e 2, situação aí de aprendizagem 1 e 2. Tem muitos exercícios muito oportunos que vai ajudar bastante. Tem uma pequenina atividade que eu vou colocar no finalzinho para orientar. Bom, a gente está falando também da Agenda 8, que ela já avança na formação de preços. E a formação de preços implica em saber, eu estou produzindo, fazendo um produto ou prestando um serviço, como que eu tenho que fazer o cálculo? Para mim produzir e para mim vender. Isso implica na questão de lucro, porque ninguém vai trabalhar por trabalhar. Então, eu preciso saber quanto que me custa para mim produzir, quanto que me custa para mim vender. Ele está produzido, quanto que eu gastei, por quanto que eu tenho que vender, observando a margem de lucro que é permitido pela legislação.
Então, veja as implicações. Nisso tudo, nós estamos no slide de número 11, onde a gente está olhando que vocês terão uma segunda atividade obrigatória, fora aquela de fichário, que ela é conceitual e também tem cálculos que vocês deverão fazê-la. Está muito bem explicadinho com o material, mas poderá gerar alguma dúvida. Temos aí os canais para se comunicar, fórum de colaboração e apoio, e nele vocês têm toda a liberdade de estar conversando, e nas urgências, o nosso WhatsApp está de parabéns, inclusive tem colegas que muitas vezes querem entrar, e o fórum de colaboração é onde todos podem conversar, porque o WhatsApp é uma decisão do aluno, é uma decisão particular, quero, não quero, então, mas funciona maravilhosamente bem. Isso que a gente pode falar para vocês, sem sombra de dúvida. Então, a gente estava falando, né, sobre as questões da segunda atividade obrigatória. Então, pedimos que observem tudo isso. Coloca o título, o bloco de notas, ele é um caderninho do aluno. Então, precisa destacar que o professor já olha lá e já vai acelerando as correções. Voltando um pouco, as correções, pessoal, elas estarão aí previstas até a agenda 7. Nós estamos estimando até o final da semana que vem. Porque a agenda 7, pessoal, voltando um pouquinho, ela vence dia 6/4 e junto com a 7. Então, há uma previsão de uma boa porcentagem até o dia 10, sendo que a revisão das atividades das agendas de 1 a 5, elas poderão estar um pouco antes prontas. A gente vai conversando e falando com vocês. Fiquem atentos em informações acadêmicas, acompanhando todo esse movimento. Bom, então, lá na formação de preços, vocês terão, então, aí essa questão que é no bloco de notas. É muito importante reforçar que os indicadores de desenvolvimento de competências que deverão desenvolver nos estudos serão os seguintes: identificar e diferenciar custos fixos totais de custos variáveis por produto da cafeteria Grão Aroma. Calcular corretamente, primeiro, a margem de contribuição. Margem de contribuição, MC, significa o quanto cada produto agrega de lucro para a empresa. Quanto que ele contribui, né, lá para a empresa. Isso que é margem de contribuição. Nós falamos um pouquinho sobre ele, deixa eu ver se eu volto aqui, sobre isso, mas a gente pega mais para frente para verificar isso, né? Olha lá, margem de contribuição, o que cada produto contribui para o faturamento da empresa, certinho? Depois nós falamos dos custos variáveis. Os custos variáveis, mais um pouquinho. O custo fixo, pessoal, produzindo ou não, a empresa vai pagar. Por exemplo, né, luz, né, água, quer dizer, a energia elétrica, né, salário. Atenção que o salário tem um diferencial. Salário da parte da linha de produção e salário de administrativo. Presta atenção que tem uma perguntinha lá com isso, certinho? Ponto de equilíbrio de operacional, aqui está dizendo, é o número de produtos ou serviços que uma empresa precisa para produzir e vender para pagar todos os seus custos fixos e variáveis. No ponto de equilíbrio, pessoal, a questão é, a empresa tem lucro no ponto de equilíbrio? Não. Ela equilibrou custos fixos e variáveis, mas ainda não tem lucro. Entende? Mas ela sabe ali
quantos produtos ela precisa produzir para ela equilibrar receitas e despesas. Guardem bem isso, né? O faturamento é no ponto de equilíbrio que vocês terão de calcular no fichário, é quantidade vezes preço de venda. Veja o estudo de caso da Mariana, que decidiu abrir a confeitaria Grão Aroma, né? Após os primeiros meses, qual o problema que a Mariana viu lá na 8? Ela viu que precisava compreender melhor seus custos e receitas para garantir a sustentabilidade do negócio. Olha a agenda 7 lá com a contabilidade. Então, ela precisaria saber o que é custos, custos fixos, variáveis, como que ela vai controlar isso para ela ter o quê? Lucro no seu negócio. Então, uma orientação que deve ser feito todos os cálculos de modo completo no fichário. Bem, pessoal, agora a gente acabou de explicar, né? Aí mais um pouquinho a agenda 8. Lembrando, pessoal, que o que se pretende aí com a agenda 8, né? Que vocês aprendam a identificar e diferenciar custos fixos, totais de custos variáveis por produto da confeitaria Grão Aroma, né? Bom, calcular corretamente margem de contribuição por produto, ponto de equilíbrio em quantidade, faturamento no ponto de equilíbrio, análise dos resultados e orientação gerencial. Vocês deverão dar uma orientação gerencial lá para a Mariana sobre custos, preços e vendas. Então, vocês vão dar uma orientação com base aonde? No que está de definição que vocês estão aprendendo. Então, vocês vão ter que dar uma orientação gerencial, sabendo que vocês têm aí um AIA que vocês poderão consultar, mas tem o material do livro muito oportuno, né? O slide de número 12 tem mais só dois, aí a gente abre para conversar com vocês. Preste atenção, pessoal, eu fiz um resuminho de tudo que a gente está se passando, né? E para a gente ter aí um controle e onde que nós estamos. Está chegando aqui querida, a Márcia. Oi, Márcia, boa tarde, querida. Seja bem-vinda, Márcia. Tudo bem? Oi, Márcia. Tudo bem? Professora, boa noite. Tudo bem? Eu não consegui entrar antes, não conectou. Ah, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Ai, que bom. Fica tranquila, Márcia. A gente está falando sobre os slides. A gente colocou um foco na agenda 6, passou pela agenda 7. Agora eu estou mostrando um quadrinho, Márcia, sobre todo o resuminho, aonde que a gente está. Está no slide de número 12. Aqueles que nos assistem, não esqueçam de verificar o slide de número 12, onde a gente fez um resuminho de tudo que a gente está se passando. Mais uma vez, relembrando, pessoal, que a agenda de 1 a 5, ela fechou. Se tiver quem nos assiste com algum problema que não fez, por favor, comunique, porque existe o caso a caso, ok? As agendas de 6 a 10, por exemplo, o aluno perdeu a 6. O que ele vai ter que fazer? Aguarda o período de recuperação ou se eu indicar que ela não foi ainda totalmente corrigida, né? Faltam muitos casos da agenda 6. Se eu pedir para refazer, ele posta no período de recuperação. Tudo bem? Então, de 6 a 10. Mas não vamos esperar período de recuperação para 7 e nem para 7.1, que está muito bom. 7.1 está demais, gente, que é o MOC, a gestão do tempo. Certinho? Bem, pessoal, nós tivemos 12 slides que a gente falou aí, uma retrospectiva, né, a partir da agenda 6, as dificuldades que foram encontradas, alguns alunos tiveram mais dificuldade, outros conseguiram,
e a gente deixa sempre esclarecido o canal de comunicação. A partir dos slides 13, pessoal, ele vem em revisão. Então, esse slide, ele retoma a agenda 6, todo o caminho que foi feito. Por quê, pessoal? A gente tem, então, na agenda 6, um início de estudos da contabilidade, porquanto temos fichário com uma atividade bastante interessante. Então, a partir desses slides, eu deixei aqui, mas eles são de revisão, certinho? Agora, pessoal, para a gente não ultrapassar demais o horário, eu vou estar abrindo, ou se algum aluno queira que eu refaça alguma informação que foi dado dos slides de 1 ao 12, está aberto, pessoal. Eu vou voltar um pouquinho para o chat, deixa eu só vir para cá, prontinho. Olá, pessoal, tudo bem aí? Então, gente, alguém com alguma dúvida pertinente pode colocar. Eu tenho mais algum tempinho. A gente agradece muito a participação aí do Carlos, da Maria, da Tatiana e a Valdirene. A Valdirene estava aqui também, né? Eu acho que houve algum probleminha, mas ela estava aqui também. Então, a aula está sendo gravada, foi gravada, mas a gente está sempre à disposição para tirar as dúvidas. Se alguma vez o aluno não compreende muito a programação, nós tivemos alguns casos que o aluno se atrapalhou um pouco. Excesso de informações. Não, não é excesso. É que a gente tem que colocar uma informação completa. Quando foi na 5, o que aconteceu? A gente teve um disparo de informações. Tinha que anunciar às 7. Então, gerou mais informações onde? Na programação. Mas nada impede que o aluno, professora, aqui tá, não estou entendendo. Quando foi na 6, então carregou mais ainda, porque a gente notificou às 6, notificou de novo às 7.1, então carregou um pouco. Agora, quando chegou na 7, carregou um pouquinho, mas só fez a 7.1 e depois a 8 a gente deu uma outra repassada aonde a gente situa dentro da agenda. Certinho, pessoal? Então, eu estou aqui à disposição, agradecendo aqueles que tiver algum compromisso, mas eu continuo. Tem um aluninho que acho que quer falar. Eu, professora. Para a gente, então, sanar as dúvidas. Vamos lá, gente. Muito boa noite. Professora, em relação à atividade da Agenda 7, Escrituração Contábil 2, mais referente ao fichário mesmo, né? Que eu achei um pouco confusa as perguntas, mesmo eu consultando o material, mergulhando no tema. Porque, por exemplo, aqui está falando sobre a parte de conceitual de contas patrimoniais, mas as contas patrimoniais referenciadas dentro do Mergulhando no Tema não possuem nenhum valor. Então, ficou confuso da seguinte maneira: eu tenho que apresentar valores fictícios, eu só classifico, porque eu fiquei com muita dúvida nessas questões do fichário 7, né, da Escrituração Contábil 2. Que ótimo. Isso é muito bom. Quem nos assiste, vai nos assistir. Por favor, pessoal, no fichário que o Carlos está colocando, ele diz o seguinte: com base nas informações apresentadas no texto, veja que ele está focando aí essa empresa aí que foi o estudo de campo. Conceitue o que são contas patrimoniais e contas de resultado com base nos fatos descritos no texto. Identifique quais acontecimentos correspondem a contas patrimoniais e quais correspondem a contas de resultado. Certinho? Então, essa parte é o que o Carlos está falando. Você vai colocar o quê? O conceito, né? Que seriam as contas patrimoniais, né? A gente viu lá que elas representam bens, direitos, obrigações da empresa, né? E elas fazem parte do patrimônio e são divididas. Como que elas são divididas, né?
ativo, passivo e patrimônio livre. É o balanço patrimonial que está isso. Por isso que ela fala contas patrimoniais, não é mesmo? Então, importante o Carlos chamar a atenção disso, verificando o material que tem na agenda, se bem que, novamente, agenda 12 do módulo 1, recomendo que visitem, porque aí vocês vão ver a natureza das contas, vocês têm mais dados lá para poder se organizar. Mas nada impede que vocês vejam que vocês têm essas orientações aí no material da agenda. Mas lá na 12, você está vendo o retrato do balanço patrimonial, certinho? Isso é muito importante. Inclusive, pessoal, na agenda, deixa eu ver, qual que eu coloquei vários vídeos para vocês verem. Deixa eu ver se eu coloquei, foi na 6. Na 6, eu coloquei alguns vídeos do professor Vidal, e esses vídeos, pessoal, eles ilustram muito bem, né? Ah, tá aqui. Olha, na página 1, né, da programação da agenda 7, olha, natureza das contas. Então, tá lá o vídeo, só clicar nele, ele abre. Vocês vão gostar muito de rever natureza das contas. Então, é ativo, é passivo, é conta devedora, é conta credora. As contas do ativo, natureza devedora. As contas do passivo, natureza credora. Então, é muito interessante isso. Continuando sobre o que o Carlos está colocando, então, para a gente, né? Então, ele está pedindo, então, as contas patrimoniais e a conta de resultado. O que seria o conceito para as contas de resultado? Então, eu vou olhar lá com carinho o que essas contas de resultados registram, né? Variações do patrimônio causadas pelas atividades da empresa, né? Ou seja, então, o que seria ela? Receita e despesa, não é mesmo? Então, a gente está voltando um pouco lá na agenda 6. O que é uma conta? Lá, a agenda 6 ajuda nesse entendimento e a 7, então, consolida com um estudo mais aprofundado, né? E, então, essas contas de resultados são variações do patrimônio que causadas pelas atividades da empresa, né? Receita, despesas que impactam, atenção, pessoal, a questão do lucro, prejuízo no período, certinho? Bom, gente, com relação às contas, inclusive eu dei uma sugestão aí, que vocês poderiam colocar aí uma linha de, tipo assim, não sem linha de grade, mas vocês iriam elencar todas aquelas contas que estão lá aí colocadas no fichário, né? Então, quais foram as contas? Carlos, você quer falar as contas? Carlos, já está valendo. As contas que a gente tem. Quais são as contas que aí a empresa tem aí, que ela colocou no fichário, né? Você tem aí, Carlos? Ou alguém tem do fichário? Tá fácil? Sim ou não? Eu coloquei só como bens tangíveis, intangíveis, direitos e obrigações. Eu não fiz essa separação por contas, né? Então, porque, olha, até que, então, olha como é bacana essa discussão. Olha só, no mês de referência, a TechPoint registrou as seguintes movimentações. Ela comprou novos computadores para escritório. Então, vocês elencariam, né? À vista, usando a conta bancos. Então, vocês iriam colocar o tipo de uma tabelinha, mas sem linha de grade, para não fazer arquivo anexo, que não é desejável, pessoal. O arquivo anexo, ele gera um tempo maior para a observação e não há necessidade, é lado a lado, né? Então, seria a movimentação dessa conta. Comprou novos computadores para aí o escritório à vista. Que tipo de conta que vai, que você pode aí de cara poder identificar? Ela é uma conta patrimonial,
não é? Ela é do ativo, equipamentos, computadores e redução no ativo. É o que ela impacta no balanço patrimonial. Isso dá para ver aí no materialzinho, dá para ver. Mas a orientação, muitos alunos, tem alunos aqui que eu vi que já fez. Então, teve aluno que fez direto, já pôs aí a movimentação e colocou o que acarreta, né? A conta patrimonial, mas poderia fazer lado a lado, mas aí o aluno verifica qual o melhor modo. Aproveitando, pessoal, aí a questão que o Carlos levantou, qual seria a próxima conta que você viu, Carlos? Agora nós temos o Carlos aqui para participar aqui da aula. Qual a próxima conta, Carlos? Você viu a próxima conta depois de compras? Tá fácil aí, Carlos? Oi, Carlos? Oi, professora. Então, como eu disse, eu acabei respondendo então Uhum. minha questão de maneira incorreta. Uhum. Então, não, mas não tem problema não, fica tranquilo, ela ainda vai ser corrigida. A outra conta que está aí no fichário, olha, recebeu pagamentos de clientes que haviam comprado acessórios e a prazo no mês anterior. Então, olha lá. Então, qual é a movimentação? Então, recebeu o pagamento de clientes que haviam comprado acessório a prazo. Qual é a conta patrimonial que ele vai entrar? Vai entrar, Seria receber isso, a prazo, a né? prazo. Ah, entendi. Então, seria o quê? O ativo. O que acontece no ativo? Aumento em bancos e uma redução em clientes a receber, não é mesmo? Se ele recebeu o pagamento, então a conta patrimonial é o ativo, ela afeta o ativo, né? Então, aumento em bancos e redução em clientes a receber, certinho? Então, é isso. E vem, então, só reforçando, o Carlos foi muito aí oportuno colocando isso. Tem mais contas, ó. Pagou parte de suas dívidas com fornecedores. Teve vendas de capas, fones de ouvido e carregadores, gerando receita à vista e a prazo. A outra conta registrou despesas de aluguel da loja, energia elétrica e salário de funcionário. Adquiriu um lote de capas de carregadores para revenda comprados a prazo junto aos fornecedores. A última conta, recebeu juros de uma aplicação financeira de curto prazo mantida no banco. Então, pessoal, veja, vocês podem elencar todas essas contas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 continhas. Então, de um lado, vocês registram movimentação, uma ideia. Colocou um lado, movimentação. E do outro lado, os tipos de conta que vai afetar. Afeta o ativo, o passivo, enfim. Seria isso, né? A identificação. Pessoal, é normal que vá ocorrer algumas dúvidas. Olha o Eric aqui. Oi, Eric. Ele aqui. Oi, Eric, boa noite. Tudo bem? Oi, professora, boa noite. Tudo bom? Pois é, Eric, nós estamos Tudo já acabou? às 7, agenda 7, aí a questão do fichário. Estou conversando com o Carlos Eduardo, com a e a Valdirene, sobre aí o fichário, como fazer essa primeira questão que foi abordada, né? E lembrando, você teve dificuldade, Eric, para fazer ou ainda vai fazer às 7? Oi? Oi, Eric? Não, acho que ele tá sintonizando. Eu vou fazer ela ainda. Ah, Eu vou fazer ela ainda. você vai fazer? Então, nós estamos conversando que o Carlos abriu a questão do fichário. Então, é normal, não se espantem.
É normal que tenha dúvidas, pessoal. Ela vai agora a fundo, não tão a fundo, mas num grau mais elevado. E o que a gente colocou implica que vocês vão até a agenda 12 do módulo 1, vocês vão visualizar o balanço patrimonial. Qual é a definição de balanço patrimonial? Quem sabe? Quem sabe vai ganhar um pontinho. Qual é a definição de balanço patrimonial? Se tiver aí de ver, é uma atividade, né, interativa. Vamos lá? É um gerenciamento de contas da empresa, professora? Porque são determinadas contas que serão separadas para que o patrimônio seja calculado ao final, pelo que eu li no material. O que mais, gente, gostariam de acrescentar? A pergunta foi: qual é a definição de balanço patrimonial? Olha lá, o Carlos já colocou uma parte da definição que ele entendeu sobre balanço de patrimonial. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, mais algum complemento, falar alguma coisa sobre esse balanço patrimonial? Não? Tudo bem? Eu estou na mesma linha que o professora. Oi? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Balanço patrimonial, pessoal, a definição dele Nossa, tá ruim ali. de bens, direitos e obrigações de patrimônio líquido, né? Essa é a definição, porque ele envolve toda a empresa. Mais um pouquinho, pessoal, eu vou ver se vocês conseguiram ver um balanço patrimonial de uma empresa? Não? Depois a gente pode dar uma olhadinha. Vocês viram isso no módulo 1, pessoal. Por isso que na programação eu fixei muito. E por isso teve alguns alunos que estranharam. É muita informação, professora. Mas é necessário, né? Mas eu compreendo, pessoal, que tem alguma dúvida. Isso vai ter. Mas importante, né? Que vocês consigam ir aprendendo, tirando as dúvidas, certinho? E então, o balanço patrimonial, ele vai mostrar para gente, ele é uma figura estática que está lá, é um retrato. Então, o balanço patrimonial, ele vai mostrar para a gente, né, como se apresenta a empresa. E o que é importante, que se verifique também o demonstrativo de resultado de exercício, que ele vai falar se a agenda, se a empresa teve lucro ou prejuízo, certinho? Mas calma que vocês estão avançando aí nos estudos. Então, Eric, a gente está conversando e a primeira pergunta que foi colocada aí no fichário é contas patrimoniais e contas de resultado. Então, a gente tratou disso, sabendo que as contas patrimoniais, que o Carlos falou, ela representa os bens, direitos e obrigações da empresa, e elas fazem parte do patrimônio e são divididas em ativo e passivo e patrimônio líquido. Tudo bem? Então, veja isso. Aí, e as contas de resultado, para que elas servem? Né? Elas registram, então, as variações do patrimônio causadas pelas atividades da empresa, ou seja, receita, despesas que impactam lucro ou prejuízo, aquilo que a gente acabou de falar. E a classificação das contas, que estava conversando com o Carlos, seria desejável que colocasse a movimentação daquelas 8 contas, das 7 contas que colocou lá no fichário, e do lado afeta que tipo de conta? O ativo, passivo, que conta patrimonial que entra e o que afeta. Tudo bem? Bom, depois o aluno poderia até colocar o entendimento que ele teve aí das contas patrimoniais, algum comentário. O balanço patrimonial, agora vem a questão 2.
A gente vai só dar uma pincelada boa que vale a pena, né, gente? 2. Considerando que o balanço patrimonial representa a situação do patrimônio da empresa em determinado momento, então ela é uma foto, ele é estático, né? Descreva a composição do ativo, passivo e patrimônio líquido. Bem, pessoal, isso vocês têm, é uma definição técnica e está muito fácil para vocês verificarem aí sobre isso. Só que ela está focada aí nessa empresa. Então, vocês podem colocar a definição e depois a composição para a TechPoint. Então, vocês viram as contas da TechPoint e agora vocês vão, então, primeiro colocar a definição, que é que ele pede, que é para você colocar a composição do ativo, passivo e patrimônio líquido da TechPoint. Então, está bem fácil da gente ver quais são as contas, né, que afetaram, né? O ativo, bens e direitos, né? Então, o que tem no ativo? Bens e direitos, tem bancos, dinheiro. Então, vocês vão descrever o que tem aí, né? Tem estoques, que tratou aí, clientes a receber, tem computadores, né? Então, vocês vão se basear nessas contas que eles deram aí da TechPoint, né? Então, é isso que vocês vão ver o que tem aí. E poderia colocar mais algumas coisas, lucros acumulados. Deixa eu ver se ela tem lucros. Lucros acumulados, não, ela não tem, mas pode colocar. Despesa com aluguel. Então, as contas que foram, que vocês viram que apareceu aí. Não se fiquem apreensivos, que realmente é um exercício interessante, né? Mas a gente recomenda muito que vá lá na agenda 12 do módulo 1. Bom, o que mais, gente? Só rapidinho, gente. Aí ele tem a questão 3, demonstração do resultado de exercício, o DRE. O DRE, pessoal, qual é a definição dele? Então, vocês vão ver direitinho. Ele existe ele mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período, considerando todas as receitas e despesas. Aí vocês vão definir o que é receitas, né? Então, o que é despesa? Exemplo da. Primeiro define, aí você vai ver na TechPoint o que é, então, receita de vendas. Eles não venderam capas, né? Os fones de ouvido, juros de aplicação, vocês viram, né? Dá para citar. E a despesa? Vocês viram? Pagamento de salários, aluguel da loja, energia elétrica, são despesas, não é mesmo? Então, pessoal, está muito bem. Nós estamos aí um pouquinho avançado no horário, mas creio que valeu muito a pena. Gostariam de fazer alguma mais pergunta? Eu estou à disposição. A gente falou também, Eric, da agenda 8. Nós temos que enviar para vocês amanhã, devido ao feriado. Calma. Agenda 8, ela vai amanhã ao meio-dia, que sexta-feira não tem aula, só vence dia 13/4, mas nós tivemos que antecipar. Agenda 7 e 7.1, na segunda-feira, após o feriadão, ela vence às 12 horas. O professor, até amanhã, ele pode acessar o ambiente virtual. Depois, aí não há permissão para tal, mas temos aí algumas condições de vocês estarem alguma comunicação, aí pode ser feita alguma coisa rápida, né? Mas não fiquem apreensivos por causa da agenda 7, agenda 8, mas continue estudando, observe muito bem as recomendações que nós colocamos. Tudo bem, então, gente? Gostariam... Ah, tá aqui, ó. Quem está pedindo? O Carlos.
Ok, Carlos, eu vou solicitar para que você seja adicionado, né, lá no Fórum de Colaboração e Apoio, que vai ajudar bastante aí, se for um caso muito aí de rápido, né? E nós temos o Fórum de Colaboração e Apoio, que é oficial, onde o professor está ali com vocês, orientando. Só que assim, no fórum, quando você registrou no fórum, eu convido os colegas para ir lá, porque dá uma discussão. Então, os próprios alunos, porque esse aprendizado é um aprendizado em rede, então o professor tem que observar. Ele vai olhar a dúvida desse aluno e nisso tudo já ajuda o outro colega. E os colegas poderão, então, participar da solução aí do problema que foi apresentado. Certinho? Deixa eu... olha aqui, Carlos, tem alguma literatura que possa consultar para esclarecer mais dúvidas? Carlos, assim, nós temos aqui, tem um material de apoio, eu vou responder, deixa eu colocar aqui, gente, tem o livro Contabilidade Fácil, né? Deixa eu só olhar ele. O Contabilidade Fácil é do professor Arnold Crespo, tem muita orientação. Porém, se você for lá na bibliografia, que tem lá no finalzinho da agenda, tem muitos livros lá. Atenção, que olha como é importante aí a orientação. Então, eu vou colocar aqui. Fácil, do professor Arnold. Tem sites de pesquisa, mas o material atende bem. Se vocês forem lá naquela parte onde tem aquelas propostas, né, de site de pesquisa, tem também, certinho? Então, pessoal, se tiver mais dúvidas, eu tenho mais algum tempinho, pessoal, mas não gostaria, se alguém tiver algum compromisso, ou gostaria de se comunicar, depois deixar as dúvidas pelo Correio Tec ou pelo fórum, a gente vai lá e fala com vocês, certinho? Então é isso. Carlos, cadê o Eric? Eric, quer fazer mais perguntas? Márcia, querida, Tatiane, mais um pouco de perguntas, pessoal? Eu creio, pessoal, que na segunda-feira, porque às 7, ela vai 6/4, né? Mais dúvida vocês podem estar colocando aqui no fórum, que até amanhã, até umas 10 horas, ainda dá para a gente ver, né? Mas vocês, quem chegou agora, pessoal, por favor, assistam a videoaula inteira. A gente praticamente discutiu a agenda 7, o fichário. O debate da agenda 7, ele propõe, então, um estudo sobre o controle e saúde financeira aí da empresa. A 7, a segunda atividade obrigatória, é o debate. Mais uma coisa, deixa eu ver aqui, a Tatiana está falando. Carlos, tem um site de um vídeo que eu coloquei na programação da Agenda 7, ele é sensacional. É um vídeo do professor Vidal, ele vai ajudar demais, que ele vai falar tudo que eu falei e mais ainda. Professora, as dúvidas por enquanto. Ótimo, Tatiane, muito obrigada pela presença, pela colaboração. E tendo mais dúvidas, só recomendo, pessoal, que esse vídeo que está na Agenda 7, não deixa de assistir.
ele está na primeira folha da programação da aula da Agenda 7, ele está lá. Assista a videoaula. Ele é um outro vídeo que é de um professor de contabilidade e vai ajudar bastante, que ele também é do grupo de professores. Tudo bem? Então, pessoal, se tiver mais alguma coisa, pode perguntar ou colocar lá no fórum de colaboração e me avisar. E a gente praticamente, quem for assistir a videoaula, eu espero que a gravação dê tudo certinha, vocês vão gostar. Tá bom, então? Então tá, gente. Ok, muito obrigado, Márcia. Estou à sua disposição. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Tatiane, muito obrigada. Né? Está muito ótimo. Olha lá o Eric. Muito obrigada a todos. Eu estou assistindo a videoaula, vai dar muito para entender, certinho? Então, é muito interessante isso, pessoal. Tá bom? Então, gente, então desejo aí, caiu a minha internet. Oi, Carlos. Estou aqui ainda, Carlos. Tudo bem? Então, fiquem muito tranquilos, tá bom? O Carlos está falando. Ah, imagina, Carlos, fique muito tranquilo. Fica muito tranquilo, viu? Vai dar tudo certo, tá? Só vou pegar o site aqui. Peraí, vou localizar Agenda 7 e vou colocar para vocês aí a programação dela e o site que a gente está recomendando. Só um minutinho que eu já vou passar aí para vocês, tá? Só um minutinho, eu estou localizando Agenda 7, o dia que eu mandei, tá bom? Só um instantinho. Fiquem tranquilos, bons estudos, né? Vai dar tudo certo, tá bom? Então, só um minutinho que eu estou localizando a programação da aula da Agenda 7 para me enfatizar o vídeo e também recomendando que vocês visitem, né? O módulo 1, Agenda 12, tá? Vou colocar aqui, ó, gente, só um minutinho, tá? Só um instantinho que já vai aí para vocês, tá? Só um instantinho, eu estou colocando aqui o que estava na programação da aula, tudo bem? Pronto. Só um instantinho que eu já vou voltando aqui para vocês. Olha aqui, olha lá. Ok. Um grande abraço para vocês, pessoal. Desejo aí um bom feriado para vocês, né? Uma sexta-feira santa muito aí fortalecedora para todos nós. Um grande forte abraço. Posição. Só estou finalizando aqui um pouquinho. Prontinho, gente. Uma boa sexta-feira santa, na paz e na luz do Mestre Jesus, não é mesmo? Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos.
Vai lá, hein?